Olá, Yasmin e a outros e outras mais que estiverem assistindo esse vídeo. A razão do mesmo, né, é para responder algumas perguntas em torno especificamente do casarão Afonso Sardinha, que está localizado no bairro do Jaraguá, aqui, né, da nossa região, e também alguma coisa sobre a figura daquele que construiu o casarão, né, que é o bandeirante Afonso Sardinha. Bom, deixe-me, antes de mais nada, me apresentar. O meu nome é Agnaldo. Eu sou, depois de ter trabalhado bastante, depois de ter feito outras faculdades, eu resolvi voltar para o banco escolar para poder realizar um sonho de adolescente, que era fazer um curso de história, né? E aí, como a exigência do curso de história e como outros cursos também de graduação, é necessário que você faça um TCC, né? E o meu TCC está relacionado mais especificamente ao casarão Afonso Sardinha e a sua relação com os mitos e lendas em torno do mesmo, né, e a formação histórica do bairro do Jaraguá. Mais ou menos isso. Né? E por alguma razão, a Yasmin, ou melhor, por alguém, uma professora do EMEI Afonso Sardinha, aqui no nosso bairro, ela ficou sabendo que eu estava fazendo esse trabalho. Então ela me enviou algumas perguntas para eu, se eu pudesse responder. Eu vou tentar responder algumas delas aqui, né, que são mais ou menos próximas daquilo que eu venho pesquisando, né? Embora, deixo isso claro, dado que é um TCC, as minhas pesquisas são pesquisas ainda muito superficiais, não são pesquisas profundas. Portanto, eu vou tentar responder aqui de uma forma sucinta, não vou entrar em muito detalhe, né? E espero, né, corresponder ao que vocês estão esperando. Se eu não conseguir, me pergunte em outro momento e eu vou tentar elucidar um pouco mais, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte, que a Yasmin me enviou. O que você sabe sobre Afonso Sardinha, a sua importância para a história do Brasil e se ele é lembrado como um herói ou como uma figura controversa, né? Bom, primeiro, assim, bem sucintamente, como eu disse que faria, Afonso Sardinha, ele é um português, né, desbravador, digamos assim, era conhecido no século XVI, né, mas já na segunda metade do século XVI, como um caçador de índios, um desbravador e, usando um termo mais específico, um bandeirante. Um bandeirante é aquele desbravador que tinha a missão de desbravar o interior do país, né? Mais especificamente aqui na nossa região, o interior de São Paulo, né? E no sentido de outros estados, como Minas, Goiás e Paraná, enfim, nesse espaço do Brasil, o interior do Brasil, por assim dizer, né? A busca de, além de desbravar os espaços, a busca de riquezas, né? Vamos dizer assim, né? A busca de riquezas em termos de metais, né? Ouro, mais especificamente falando, outros tipos de metais preciosos ou outras pedras preciosas que se pudesse achar. Tudo isso no sentido, né, de enviar para fora do nosso país, Portugal ou Espanha, né? Dependendo do tempo. E o Afonso Sardinha, para a gente ficar só aqui para ter uma relação com o casarão, né? Ele é uma figura assim, muito importante, por assim dizer, né? Aqui sem estabelecer juízo de valor, né, sobre importância em que sentido, né? Mas é uma figura importante. Ele, num período mais ou menos por volta de 1580, né, já tinha, digamos assim,
notícias de descobertas de ouro, por exemplo, bem próximo aqui do que hoje a gente conhece a cidade de São Paulo, que é nessa região de Sorocaba, né? Próximo aqui ao rio Piracicaba também, nessa região indo para o interior de São Paulo, né? E eles precisavam, né? Para você chegar àquela região, era necessário o meio de transporte mais rápido, né? Era por via fluvial, ou por rio, né? Então, na época, a recém-fundada Vila de Piratininga, que é onde nasceu a cidade de São Paulo, ali no pátio do colégio, né, no centro, perto da Sé, ali, eles, por volta de mais ou menos 1580, a Câmara da Vila, ela, já com notícias de descoberta de ouro dessa região, ela, e mais especificamente na região aqui, onde hoje é o Parque do Jaraguá, né, e onde está o Pico, houve notícias de que outros desbravadores já estavam espalhando notícias de que haviam sido encontrado ouro aqui. Mas era uma região que era guardada, uma região que quem chegasse aqui, e outras expedições antes mesmo de Afonso Sardinha, já haviam sido rechaçadas por índios, carijós, guaranis, né, que habitavam essa região. Né? Rechaçado por quê? Porque o pico, onde é o Pico do Jaraguá, ele era uma região sagrada, né, digamos assim, para os índios. Eles conheciam como, digamos assim, o deus, né, o deus das nuvens brancas, né? Era um espaço sagrado e os índios acreditavam que o espírito da montanha não deveria ser incomodado, porque se ele fosse incomodado, ele poderia, digamos assim, se enraivecer e lançar maldições ou outra forma de sua ira sobre os povos que habitavam a região. De maneira que eles protegiam esse espaço. E a Câmara, repito, a Câmara enviou uma expedição para que pudesse buscar, explorar esse espaço aqui. E não vou entrar em detalhe aqui como é que foi a chegada, né? Foi longa houve uma certa, mais de uma carnificina, né? No momento em que os portugueses chegaram com a expedição, Afonso Sardinha, por volta de 1580, ele lidera uma expedição sob ordem da Câmara, repito, e essa expedição vem no sentido de encontrar o Pico do Jaraguá, para poder explorar esse ouro que havia notícias que ali havia sido encontrado. E, bom, agora, só respondendo a pergunta, continuando a pergunta especificamente, bom, esse é Afonso Sardinha, né? E a sua importância, ela, para a história do Brasil, digamos assim, ela está em que ele é uma daqueles personagens daquele período que tiveram sucesso. Eu vou falar sucesso, mas obviamente hoje, falando de sucesso hoje, é um negócio muito complicado. Sucesso em que sentido, né? Sucesso no sentido que ele descobriu ouro, sucesso no sentido de que ele caçava índios. Hoje isso é uma coisa terrível, mas na época era visto assim como um sucesso, e ele foi vitorioso nas guerras contra os índios, né? Ele construiu, digamos assim, um tesouro para os seus povos, aqueles que ordenaram que ele viesse fazer essa exploração, por assim dizer, essa expedição. Então, nesse sentido, ele foi uma pessoa de sucesso, né? E repito, sem estabelecer juízo de valor, ele teve sucesso nos seus empreendimentos, por assim dizer, né? Ainda que hoje isso possa ser relativizado, né? E possa até ser questionado que tipo de sucesso foi esse, né? Mas na visão da época, sim, ele foi uma pessoa de sucesso, né? E ainda dentro dessa pergunta, ele é uma figura controversa? Sim, né? Afonso Sardinha é uma figura muito controversa.
né, ele, embora, repito, ele tenha tido sucesso na exploração do ouro, encontrar ouro, ele teve sucesso na guerra contra os índios que guardavam, né, hoje o Pico do Jaraguá e o território no entorno, e por conta disso, né, poder levar a expedição mais adiante, explorar o interior do Brasil, nesse sentido, com certo sucesso, né, ele é uma figura controversa porque, dentre outras coisas, ele, eu acho que eu diria que é o principal, ele matou muitos, muita gente, muito nativo, né, da terra. Então, assim, ele veio aqui para explorar, para roubar, porque não pertencia a eles, né, e matar. Então, nesse sentido, sim, a gente pode dizer que é uma figura controversa. É a riqueza à custa de vidas, por assim dizer, né? O que era muito comum naquela época. Então, sim, é uma figura controversa. Eu não vou julgar, porque não é o papel aqui julgar, mas não é essa a pergunta, né, para julgamento, mas para emitir uma opinião é uma figura controversa? Sim, eu diria que sim. Bom, essa primeira resposta parece que ficou um pouquinho longa, né? Quase 11 minutos. Vocês podem editar aí, tá bom? Esse é mais ou menos o que eu penso. E a segunda pergunta é: você acha que o casarão foi construído, que foi construído por Afonso Sardinha, representa algo positivo ou negativo para a história da região? Bom, dentro daquilo que eu tenho pesquisado, daquilo que eu tenho estudado, eu vejo, por exemplo, assim, para tentar ser um pouco mais objetivo. Eu vejo naquilo que eu repito, que eu venho pesquisando, o casarão, pelo menos em dois aspectos. Um, como patrimônio histórico, né? Uma construção que relembra um período da nossa história e, portanto, eu acho que deve ser preservado, né? Deve ser cuidado. E, segundo, como um elemento que, em torno dele, como uma construção, né, arquitetônica, colonial, por assim dizer, né, que em torno da sua imagem, da sua arquitetura, giram muitas histórias, né? E eu diria assim que essas histórias foi em torno dessa arquitetura, dessa construção, foi em torno dessa construção e das histórias em torno dessa construção que se formou o bairro do Jaraguá e outros bairros, né, adjacentes, digamos assim. E muitas dessas histórias, elas estão ligadas à história dos povos, né, em torno deste espaço e dessa construção. De maneira que tudo isso é uma memória, é a forma, essa memória deu nascimento às pessoas que moram no entorno e ela faz parte da história desse lugar e dessas pessoas. De maneira que, pensando assim, ela tem sim um sentido positivo, ela representa algo positivo, né, para a nossa região. E a gente, por mais que a gente não goste, por mais que a gente reprove, né, em algum aspecto essa nossa história, mas ela é a nossa história. A nossa história é feita de coisas boas e de coisas ruins, né? Então, pensando assim, não tem como negar a história. Eu posso até questionar, mas não tem como negar. É a nossa história, né, desse nosso bairro. E, portanto, ela tem, sim, um aspecto positivo. Tem um aspecto negativo, sim, porque ela representa a exploração, ela representa a violência, né? O casarão pode ser olhado como a violência, a sua construção, propriamente dito, a construção mesmo, as paredes, elas foram construídas numa forma de construir que se chamava taipas de pilão, né? Que é uma mistura de argamassa com vísceras de animais, com sangue, né? E as paredes, né, foram
naturalmente com tapas, com varas, com bambu, enfim, com cipó, tudo isso faz parte daquela construção. Tudo isso está naquela construção, né? Foi feito dessa forma. E há alguns autores que dizem, inclusive, que, por exemplo, será que naquelas paredes ali tem sangue e vísceras apenas de animais ou também de índios? Né? É uma pergunta. Não se sabe exatamente se tinha sangue humano ali, no sentido de pegar, matar um índio e colocar o seu sangue e as suas vísceras aí na parede. De animais, sim, sabe-se que tinha. E, portanto, se digamos que tinha sangue de índios ali, né, ou de escravos, né, ou de outros ali, então tem sim um aspecto negativo da violência. E nesse sentido, me parece que mesmo no sentido negativo tem um sentido positivo. É uma coisa meio dialética assim, né? Porque aquilo que é negativo fica como símbolo para nós hoje de não repetirmos a violência, né? que foi perpetrada na construção daquela casa. Né? Ela fica como um alerta para a gente, fica como um símbolo de não repetir, não necessariamente igual ao que foi feito, mas qualquer outro tipo de violência contra o ser humano. Então, nesse sentido, tem um aspecto negativo, mas também tem um aspecto positivo. Né? E a terceira pergunta que me foi colocada é como você enxerga a relação entre as lendas do casarão e a figura histórica de Afonso Sardinha? Elas estão conectadas de alguma forma? Sim, elas estão conectadas, né? Bem diretas. Né? Por exemplo, lendas, mitos e lendas que a gente pode pesquisar em jornaizinhos da região, como o Pirituba.net ou o Vamp, né? Um site que fala sobre lendas, né? Sobre essas histórias místicas, histórias, digamos, fantasmagóricas em torno da construção do casarão. Histórias tais como a própria, né, a da Dama Branca, né, que apareceu já há muitos, há histórias, por exemplo, de vistas já em outras fazendas abandonadas pelo Brasil afora, como à noite, né, se escuta o arrastar de corrente dos escravos, fazendas que tiveram escravos, né? Escravos que sofreram ali, que morreram ali no casarão e também em outras fazendas ao redor por esse interior do Brasil. Né? Então, há essas lendas, né? Há pessoas que dizem ter visto imagens, né? E outras ouviram essas correntes, né? Sendo arrastados como se fossem correntes de escravos que sofreram muito ali. Sim, tem alguma... Essas histórias têm conexão, sim, com a figura de Afonso Sardinha, porque ele foi um homem muito violento. Né? Ele era um caçador de índios, ele usou escravos, né, na exploração do ouro ali, que durou mais ou menos em torno de 1580 até 1670, um pouco menos de 100 anos, né, porque o ouro, a grande quantidade de ouro ali, o período foi muito curto na exploração, o ouro escasseou bem facilmente, e aí, bem rapidamente, digamos assim, menos de 100 anos, e os bandeirantes partiram para outras regiões de Minas Gerais, regiões de Goiás, em busca de mais metais, de mais riquezas. Né? Então, mas desse tempo houve muito sofrimento ali. E os que mais sofreram foram escravos vindo da mãe África e índios nativos, né, do Brasil. Então, sim, há uma relação dessas histórias com a figura de Afonso Sardinha. Né? A quarta e última pergunta é a seguinte: o casarão e as lendas que o cercam, como a Dama Branca, refletem mais o sofrimento de um passado colonial ou são apenas mitos sem fundamento? O que essas histórias nos ensinam sobre a nossa história coletiva? Não, eu não acho que são apenas mitos e lendas, né, sem fundamentos. Ao contrário,
eu acho sim que são mitos, muitos são mitos, sim, muitos são lendas, mas elas têm fundamentos, né? Elas têm uma relação, ela tem uma ligação umbilical, ela tem uma relação muito estreita com o sofrimento que eu mencionei há pouco na resposta à pergunta anterior, sobretudo de índios e escravos negros, né, vindos da África. Esses mitos, como a Dama da Noite, né, ou, por exemplo, as lendas, né, os mitos das correntes que se arrastam, naturalmente que eles estão ligados à história no caso das correntes, mais especificamente, ligados a pessoas que morreram ali na construção daquele lugar. Então, esses mitos não são sem fundamento. E de que maneira essas histórias podem nos ensinar sobre a nossa história coletiva? Esses mitos, eles nos remetem a um passado de muita violência, né? Numa palavra, de muita violência. E eles nos ensinam, pelo pouco que eu andei pesquisando, que a nossa história, como a história de outras nações, foram construídas à base de muito sangue, né? De muita morte, de muito sofrimento, né? E essas histórias, né, elas nos devem lembrar e nos trazer um ensinamento de que a gente não deve continuar construindo uma história a partir da violência, né? E aqui me permitam estender um pouco mais, não apenas a violência no sentido de conquista de riquezas, mas a violência no sentido de conquista de fama, no sentido de conquista de poder, no sentido de conquista de coisas que venham satisfazer a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, mas, repito, são satisfações de desejos, são satisfações de vontade que são conquistados à base da violência, né? E, por exemplo, a gente conquista de terras, né? A gente vê ainda hoje no Brasil, como foi o caso ali do Pico do Jaraguá, para conquistar a terra se matou pessoas, né? E ainda a gente vê isso com os grileiros, com os poceiros, né? Com invasão de terras indígenas ao redor do Brasil. A gente parece que perpetua essa história. E, portanto, essas histórias, como por exemplo, essa conquista desse espaço por Afonso Sardinha, desse espaço que nós temos aqui no Pico do Jaraguá, poderiam ser exemplos para a gente não repeti-las em outros espaços do nosso país, por exemplo. Só para ficar num exemplo apenas, para não me alongar muito. Então, eu acho que, sim, elas nos ensinam muito da nossa história, que o nosso país foi, repito, foi construído à base de muita violência, violência com os índios, violência com os negros que foram arrancados do seu espaço, né, de origem, a África, né, em muitos países africanos, violência contra a mulher, né, em todos os sentidos, né, a violência, em resumo, violência contra os mais vulneráveis, os marginalizados, né? Então, isso deveria sim nos ensinar muito hoje, para a gente não repetir esse tipo de história de outra forma. A gente repete de outra forma, mas repete sim esse tipo de violência. Bom, eu acho que isso é o que eu poderia falar assim, nesse momento. Espero que possa ajudar, né, de alguma forma. E é isso. Eu tentei ser um pouco mais genérico, né, nas minhas respostas. Espero, repito, ter ajudado. É isso aí. Um abraço. Tudo de bom para vocês.